Olá, alunos do meu Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos a mais essa aula. Começando aqui o episódio número 3, do canal Math Plus Ultra. Hoje nós finalmente vamos começar a falar acerca da matemática mesmo, propriamente dito. Começar aí com as paradinhas básicas da aritmética, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os números, né? Os números que permeiam aí a vida de todo mundo. Para alegria de alguns, tristeza de outros, mas a partir de agora a gente vai quebrar esse estigma, né, acerca dos números, acerca da matemática, certo? Então a gente vai começar aí pela coisa mais primordial que pode representar alguma coisa, que é o pontinho, um ponto, tá? Um ponto. Ele representa um objeto, né? Um objeto qualquer. O ponto em si, a gente pode dar um número, um nome, né, para ele. E a gente começa aí com o número 1, porque ele existe, né? A gente batiza ele aí com o número 1. Tá? Consequentemente, se eu colocar outro número aqui, eu posso batizar ele de 2, de 3, 4, 5 e assim por diante. Certo? Bom, com essa noção já introduzida, são só nomes, tá? O 1 poderia ter outro símbolo, poderia ser tipo, sei lá, um X, o 2, uma bolinha com um pauzinho, né? O 3 poderia ser uma minhoquinha, sei lá, né? O 4 um pauzinho. Enfim, são só números. Quem inventou eles desse jeito foram, se eu não me engano, os árabes, né? E cada número representa quantos ângulos tem dentro do número, né? Então, por exemplo, o 1 ele tem apenas um ângulo aqui. O 2, o original, é assim. Ele tem 2 ângulos. O 3, o 3, aqui, 3, isso. Ele tem 2, 3 ângulos, né? Aí o 4, ele tem 4 ângulos. 2, 3, 4. Tá? E assim por diante. Por isso que eles têm essa forma que tem hoje. A gente deu uma modernizada neles, né? O 2 passou a ser assim, mais bonitinho. O 3 mais bonitinho. Ou assim também. E assim por diante. Tá? O 4 eu faço assim. O 5. E assim vai. Tá bom? Só uma curiosidade. Então, beleza. Aí, lógico, a gente pode sair contando as coisas, né? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos e assim por diante. Todos esses números que a gente consegue contar
né, sucessivamente de 1 e 1, a partir do 1, né, batizaram esse conjunto, esse grupo, né, que a gente chama de conjunto na matemática, foi batizado de quê? De números naturais. Eles são os naturais porque eles ocorrem de forma natural na natureza, né? Até uma criança, quando ela está aprendendo os números, a contar e começar a ter essa noção de quantidade, né? A gente parte dessa forma. Ah, uma bolinha, duas bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas, 6 bolinhas. Ah, 5 bolinhas é maior do que 3 bolinhas. Por quê? No total de bolinhas, quando eu tenho 5 bolinhas, é maior do que 3 bolinhas, né? Então a gente vai começando a desenvolver essa noção de quantidade com os números naturais, né? A gente vai na feira e compra o quê? 10 laranjas, 5 peras e assim por diante, né? Ninguém compra no mercado uma banana e meia, né? Não tem sentido você levar uma banana e meia. Ninguém compra uma banana e um teco da banana, né? A gente compra uma banana, 2 bananas, 3 bananas, um grupo de bananas que seria um cacho, né? Então os números naturais têm essa noção principal de representar quantidades, né? E aí, lógico, depois dos números naturais, a gente aprende que não tem só o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. A gente tem também o quê? O zero, né? Só que o zero, ele não é um ponto propriamente dito, né? Eu só estou dando um nome para esse ponto, falando que ele representa o nada, né? 0 bananas eu representaria nesse ponto aqui da nossa escalinha, tá? E consequentemente também a gente acaba extrapolando o quê? Os números negativos depois. E assim por diante. Eu vou fazer aqui essa linha. Então eu tenho aqui o 0, o 1, o 2 e o 3. Aqui o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Bom, aí alguém pode me perguntar, ou pode surgir a dúvida, mas o que significa, o que representaria um número negativo, né? Ele pode representar várias coisas. Ele pode representar uma dívida, né? Por exemplo, eu tenho R$0, né? E aí eu acabo gastando a mais aí, pegando emprestado com o banco, menos 3 moedas eu pego aí emprestado com o banco. Então, na verdade, o meu total é menos 3, porque para eu saldar a minha dívida, eu preciso pagar 3 moedas e acrescentar mais alguma moeda para poder ter um saldo positivo aí na minha conta, né? Para quem já tem uma noção de dinheiro, por exemplo. Os números podem representar um dinheiro, né? Por exemplo, eu pego um dinheiro emprestado, 50 centavos aí, emprestado com alguém, então eu estou em débito. Então, eu estou com menos 50 centavos na minha conta. Assim que entrar R$1, eu tenho que pagar os 50 centavos e aí eu acabo ficando com 50 centavos. É isso que o número negativo representa, né? Ou ele pode representar também buracos, ausência de alguma coisa, né? Buracos. Enquanto o 0 é nada, o 1 representa alguma coisa, o 2 representa alguma coisa, o 3 representa alguma coisa. Tanto é que se eu pegar, por exemplo, o 3 e girar ele aqui e colocar no menos 3, o que eu vou ter?
3 com menos 3, eu sempre vou ter 0. 2 com menos 2, 0. Significa que eu estou saldando a minha dívida, que seria representada aqui pelos buraquinhos. Né? Então, o 2, o 1 e o 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, os números negativos representam algo desse tipo. Débito, dívida, buraco, tudo que você jogar de positivo, ele vai computar o que você está devendo e vai te dar um restante positivo ou negativo ainda. Tá? Mais para frente a gente vai começar a entender melhor os números negativos. Tá? Eu já estou falando logo de início que existem esses tipos de números, mesmo para quem está aí começando a estudar matemática, porque eu não gostei na minha escola, na minha época de estudante, que ficavam inventando cada vez mais tipo de número. Então é melhor falar todos que existem aí, ou a maioria que existe, para pelo menos você saber que existe e não ficar chateado ou bravo quando eles surgirem aí na sua vida acadêmica. Né? Então, os inteiros, eles representam um conjunto maior aqui, eles são representados pela letra Z, de inteiros. Os inteiros são representados pelo Z. Tá? Bom, mas aí tem outro tipo de número também que, vamos lá, a gente tem o 0, o 1, o 2 e o 3. O menos 1 e o menos 2. Certo? Só que, lembra que eu falei da meia banana? Né? Ninguém vai no mercado e compra uma banana e meia, uma banana mais meia banana. Ninguém compra. Mas a gente consegue fazer isso. Né? No mundo real, a gente consegue representar isso como que a gente representa nos números. Né? Por exemplo, uma banana inteira está representada aqui pelo 1. Certo? Uma banana. 1. Agora, como que eu represento no mundo real a noção de meia banana? Vamos desenhar ela aqui. Meia banana. Né? Meia banana tem que ser algo entre 0 e 1. Né? Então ela está mais ou menos aqui no meio. A meia banana. Aqui. Certo? E como ela é meia, ela é metade de 1, a gente acaba representando esse número como um quociente na forma 1 sobre 2. Porque ele está dizendo o quê? Eu quero uma parte de duas. Entendeu? Porque a meia banana não é isso daqui? Uma parte, duas partes. A meia banana é uma parte, que seria essa partezinha aqui só, né? Uma parte de duas partes. Certo? Aí, por exemplo, outro exemplo, né? De números fracionários, quociente, ou que representa uma razão aí, que já adiantando eles vão ter o nome de que representa o quê? Quociente. Tá? O conjunto dos racionais. Racionais porque eles representam
uma razão. Não é a banda Racionais MC, para quem conhece. É razão numérica. Por exemplo, eu tenho uma pizza aqui. Geralmente o pessoal mais tradicional corta a pizza em 8 fatias. Certo? Vou pôr mais pra cá, assim. Geralmente o pessoal corta em 8 fatias. Bom, se alguém gulosão come 3 fatias, quantas fatias, quanto, né, da pizza exatamente eu vou estar expressando que ele vai ter comido? 3 pedaços de quanto? De 8, certo? De 8. 3 de 8. Vamos supor agora que esse mesmo gulosão foi lá e comeu mais um pedaço. Então ele comeu quantos pedaços? 4 de 8 agora. Certo? Ele comeu 4 pedaços de 8. Ou seja, ele comeu meia pizza. Né? Olhando aqui, dá pra ver que ele comeu meia pizza. Então, 4 de 8 pedaços, também mais pra frente, né, a gente vai ver que é igual a metade da pizza. Né? Depois a gente vai ver como transformar representar essa fração nessa fração. Tá? Por hora, vamos só entender que existe esses números e essas representações. Tá? Então é isso. Só que aí, continuando a viver e a conhecer o mundo e as coisas, a gente vê que não dá para representar só coisas com razão. Existem outros tipos de números, que são os irracionais, que a gente não consegue representar na forma de uma fração. Por exemplo, que número que ele é irracional, e que a gente não consegue representar como uma fração. Por exemplo, o famoso número π, né? Que é 3,1415926535 e assim vai. Tá? Depois eu ensino como memorizar as casas decimais desse número, usando técnica de memorização e tudo mais. Mais pra frente eu lanço aí uma playlist, um curso, tá? De memorização, que vai ser super importante para estar memorizando as coisas de matemática. Enfim. E aí, por que a gente representa esse número com uma vírgula e essa série de números aí? Justamente porque a gente não consegue representar o número π como uma fração. Por exemplo, o número mais próximo, um dos mais próximos, né, do número π, se eu não me engano, em termos de fração, é 22/7. Tá? Só que, deixa eu confirmar aqui se é realmente esse número. Bom, vamos lá. Nas minhas aulas eram assim também. É 22/7. Esse 22/7 é aproximadamente 3,14285 alguma coisa, tá? Então a gente já vê por aí que ele difere bastante do número π real, né? O número π real do que é a aproximação em termos de fração, tá? Então, por que isso acontece? Justamente porque a gente não consegue representar o número exato, verdadeiro do número π na forma de uma fração.
tá? Ou seja, pegando aqui na nossa retinha, né? O 0 nos pontos. O 1, o 2, o 3. E vamos precisar de mais um aqui. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 3,14 alguma coisa, ele tá tipo mais ou menos aqui assim, né? E o 22 sobre 7, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Então não existe uma fração que coincida exatamente nesse pontinho próximo do 3 e entre o 3 e o 4, tá? Por isso que a gente representa esses quebradinhos. Significa o quanto mais ou menos ele está andando para a esquerda ou para a direita, quando for no caso, para a direita, perdão, ou para a esquerda, quando for no caso dos números negativos, tá? E aí, lógico, tem outros números que a gente não consegue representar como uma fração, que são, por exemplo, os números que têm raiz quadrada, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, que a gente vai ver mais pra frente, raiz de 5, tá? A constante E, que a gente vai ver muito mais pra frente, que tem o valor 2,7182818284 e assim por diante, tá? Tem também a constante de Euler-Mascheroni, que é 0,557 alguma coisa, se eu não me engano, tá? Então são todos números aí que eu não consigo representar, e não tem fim, tá? Esses números não tem fim a quantidade de casas decimais. Então são números que a gente não consegue representar com uma fração, que eles estão representados então aqui nesse contexto maior, nesse conjunto maior, que seria os números reais, tá? E aí, para deixar a coisa mais interessante ainda, a gente só vai descobrir que existe muito tempo depois na escola, que, bom, são os números complexos, tá? Eles englobam todos esses outros aqui, eles são representados pela letra C, tá? E aí, por que números complexos? Porque, veja bem, os números reais, eu consigo pôr todos eles numa reta aqui, que começa em 0 e vai para lá, né? Representados aqui, positivos, negativos e tudo mais. Só que existe a possibilidade da gente colocar um outro eixo aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue no plano, exatamente o que eu estou fazendo aqui, colocar uma outra reta representando outros números perpendicularmente à reta dos reais, que aí a gente chama de imaginários, né, os números imaginários. Então a composição, por exemplo, aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Aqui são os imaginários, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante dos imaginários. A composição do número 3 real com o número 4 imaginário, a gente ganha um ponto localizado aqui nesse cruzamento de eixos, né? Que aí a gente chama esse número complexo, geralmente representado pela letra Z, e não precisa memorizar agora,
porque isso é bem mais pra frente que a gente vai ver. Só estou mostrando que eles existem. Seria o 3 mais o 4 e esse izinho no final significa que eu tenho 3 partes reais e 4 partes imaginárias compondo o meu número Z. Que às vezes o pessoal coloca uma setinha aqui também para dizer que eu estou apontando para esse número imaginário, tá? E aí, lógico, eu poderia ter também aqui o menos 1, menos 2, menos 3 e o menos 1, menos 2, menos 3, o número imaginário, menos 3 e, vamos supor, né, que seria esse ponto aqui. Então a gente consegue achar vários pontos no plano todo. Eu posso preencher essa lousa inteira aqui com pontos de números imaginários, tá? Então é basicamente isso. Ah, professor, tem mais números? Tem, tá? Depois desses números imaginários, o que a gente tem seria os quaternions, tá? Os quaternions é um número complexo maior do que o complexo que está aqui. Ele tem uma parte real, um quaternion, vamos supor, ele é representado por uma parte real mais uma parte imaginária representada por esse izinho, mais uma outra parte imaginária que é diferente desse izinho, mas representado pelo J, mais uma outra parte imaginária diferente do I e do J, representada pelo K. Então a gente estaria extrapolando aí para um espaço quadridimensional para representar esse número, né? Seria como falar a posição dele num quarto tridimensional numa hora tal. A hora, vamos supor que representa a parte real e as 3 partes imaginárias representam a posição no meu quarto, por exemplo, né? Um dos cantos poderia ser minha origem, aqui representar o espaço no meu quarto, um ponto localizado no meu quarto, e aqui representar o tempo, né? Extrapolando aí, a gente já estaria entrando numa noção aí de espaço-tempo da relatividade geral do Einstein, tá? Mas isso é bem mais pra frente, muito mais pra frente. Só estou dizendo que existe os quaternions, tá, gente? Para você. E os quaternions não entram no espaço quadridimensional. Estou tentando dizer a representação lógica, tá, desse número. Então, basicamente, é isso que a gente tem em relação aos números, tá? Então, os naturais, que é a noção de quantidade, os inteiros, que representam quantidades tanto positivas quanto negativas, né? Por exemplo, saldos e dívidas, moedas que eu tenho no meu bolso, moedas que eu devo para alguém, representando negativo, os números racionais representando quocientes aí de quantidades, né? Por exemplo, quantidades de pizza, quantidades de uma fruta que foi comida, 1/3, metade, 5/8 da pizza, por exemplo. E os números reais, depois representando todos os tipos possíveis no mundo que a gente vive, né? Mesmo quantidades inteiras e quebradinhas, ou raízes e etc. E depois, por último, os números complexos, que representam outro tipo de número,
que já é uma composição, né? Uma composição aí de números reais e imaginários. Depois, bem mais para frente, eu explico o que são esses números imaginários, da onde que eles surgiram, qual é a utilidade, por que eles existem, e eles realmente existem, tá? Não é só uma invenção para diversão, não, eles têm aplicação bastante na mecânica quântica. Basicamente a mecânica quântica inteira é descrita com números complexos, funções complexas, tá? Operadores complexos, equações complexas e tudo mais. Então tem uma utilidade absurda. Tá? E daí por último os quaternions, que já é bem mais complicado, não consegui englobar aqui no conjunto, mas eles estariam aqui. Eu não sei se eles têm, tá englobando tudo, tá? Não sei se eles têm uma letra para representar os quaternions, mas se não me engano é C4. É C4 assim, para representar os quaternions, tá? Então eu creio que é basicamente isso, e a próxima aula a gente começa a ver operações básicas aqui com os números naturais que a gente consegue fazer. Aí a gente parte para a aritmética, soma, subtração, multiplicação e etc. E depois vai escalonando para os demais tipos de números, né? A gente vai vendo como operar com os demais tipos de números aí. Tá? A filmagem ela não ficou muito boa, tá tudo bem improvisado aqui ainda, né? Infelizmente. Estou ainda me adequando aí para estar passando conteúdo, tá? Mas a gente vai se adaptando. Bom, espero ter sido claro nessa aula e até a próxima, pessoal. A gente se vê na próxima aula.